Este é o terceiro estudo sobre mitologia e religião aqui no canal Observatório 7. Por favor, assista os 2 primeiros episódios antes deste vídeo. Agora daremos exemplos práticos de como a mitologia e a religião se diferenciam. A primeira diferença de mitos e religiões encontra-se em definir se uma crença é supersticiosa ou lógica. Uma superstição é definida pelo dicionário como, abre aspas, crendice, crença sem fundamento racional e lógico que normalmente se baseia em situações recorrentes ou coincidências eventuais. Crença que faz com que alguém crie certas regras ilógicas, tenha medo de coisas inofensivas ou acredite em coisas sem fundamento. A superstição nasce do medo do desconhecido e da ignorância de explicações. Assim, na ausência de explicação, um mito cosmológico buscava na expressão poética uma descrição da natureza. Astros tais como o Sol, a Lua e as constelações eram deuses ou forças naturais como o vento, a água e a terra. Já na Bíblia, a natureza é só a natureza. E hoje sabemos que os astros e os elementos não são divinos. Por isso, a Bíblia continua o livro mais lido do mundo e o Criador não se tornou obsoleto mesmo na era científica. Porque apesar da forma e da poesia bíblica ou de seus símbolos e construção de vocabulário típico da era pré-científica, o Sol e a Lua eram só luminares na Bíblia e não deuses. E hoje, a ciência descobriu a mesma coisa que os hebreus já diziam quase 4.000 anos atrás. Não se crê no Criador da Bíblia porque não há uma explicação, e sim porque o universo tem uma explicação. É lógico e supõe um designer que criou e organizou para funcionar com leis da natureza. No mito, é a falta de explicação que gera a crendice. Na religião, é a explicação que gera a crença. Obviamente, mito, religião ou ciência sempre lidarão com o mistério. Um outro exemplo de mitos é tomar a própria Bíblia e construir mitos que não estão nem na Bíblia, nem na ciência, ou na religião monoteísta, usando da ignorância pessoal para particular interpretação. Por exemplo, com base em textos totalmente distorcidos, supor que a Terra é plana, o que é óbvia superstição ilógica contra esmagadoras evidências. A Terra plana é um bom exemplo de mitologia e superstição moderna baseada na ignorância humana. Quanto à existência de atos sobrenaturais nos mitos e nas religiões, não é que superstição seja exatamente igual aos milagres ou aos atos sobrenaturais. Deve-se notar primeiramente que religiões diferentes reconhecem o sobrenatural umas nas outras, apenas discordam qual é o caráter e poder por trás de cada um desses atos e de tais forças. Por conseguinte, os milagres são atos de Deus com um propósito lógico, enquanto o mito é ficção que flerta com a mágica e o ilusionismo. Podemos ver isso comparando duas histórias de homens com superpoderes, no qual uma é uma história e a outra é ficção. Primeiro, Sansão, que enfrentou exércitos, um leão e arrancou sozinho os portais de uma cidade. Depois, o famoso Hércules, filho de Zeus, dos 12 trabalhos. Um homem dificilmente arrancaria um portão sozinho como Sansão, mas é possível com forças sobrenaturais. No entanto, Hércules, ainda que tivesse tal força, poderia separar montanhas como o Estreito de Gibraltar? É improvável um homem matar um leão jovem como fez Sansão, mas o improvável não é impossível, e coisas extraordinárias acontecem ainda que raramente. Porém, leões com pele invulnerável como o leão de Nemeia, da história de Hércules,
simplesmente não existem. A Bíblia pode ter figuras estranhas como o dragão de 7 cabeças, mas sempre que a Bíblia usa estas figuras, está disposta a demonstrar que são símbolos e não literalidades. Já o mito toma a hidra como uma realidade. A religião usará símbolos, o mito usará superstições. Assim, a religião do egípcio não era um deus humanoide com cabeça de chacal. Sua religião era a vida após a morte, o culto aos espíritos, ou por eles chamados deuses. O chacal era um símbolo do animal que chegava às carcaças dos mortos, e por isso o símbolo construiu o mito. Esta religião era exatamente a mesma na Grécia, ou em Roma, ou no norte da Europa, só que ali Anubis ganhou outra aparência e nomes, tais como Hermes, Mercúrio ou Odin. Basta ver estátuas do período tardio e ver como os romanos reconheciam ser a mesma religião com nuances da cultura local. O mito de Anubis ajudava o egípcio a reconhecer e entender que Anubis era sua ponte para o outro mundo, conforme sua crença dos espíritos. Religião é a prática das crenças de alguém. Assim, o mito era a construção supersticiosa ao redor desta crença. O mito difere ainda da religião na forma da construção literária. Homero compôs um mito onde os deuses competiam entre si, manipulando gregos e troianos na famosa Guerra de Troia, onde Paris, o príncipe grego, havia raptado a esposa de Menelau, Helena, depois chamada de Helena de Troia. A cidade de Troia era dada como mito até que a arqueologia a desenterrou na costa da Turquia. Os hebreus compuseram entre seus escritos sagrados o livro de Josué, que conta a conquista de Canaã, iniciando com a tomada de Jericó, cidade cujas ruínas e muros derribados conhecemos muito bem na arqueologia. Tanto Troia quanto Jericó existiram, mas qual é a diferença entre as duas narrativas? Ambas têm um fundo histórico, têm conteúdo religioso, mas os heróis de Troia são sempre da linhagem dos deuses, fortes, belos, nobres, com superpoderes idealizados como a nossa cultura pop atual. Já os heróis da história bíblica de Jericó são um general idoso de 80 anos chamado Josué, 2 espiões que, para a vergonha das convicções morais de sua cultura, se escondem na casa de uma prostituta. A protagonista de Troia é a bela princesa Helena, de origem nobre e semidivina, enquanto a protagonista de Jericó é uma mulher que tem tudo para não ser aceita pelos israelitas, pois ela é cananeia e uma prostituta. Quando os romanos tomaram os textos de Homero para compor suas origens, traçaram sua linhagem nobre vinda dos deuses e dos nobres de Troia. Quando os hebreus contaram as suas, traçaram sua linhagem de escravos que fugiam de seus senhores, e sua casa real descende de Raabe, que fora prostituta em Jericó, e mulher de nacionalidade dos seus inimigos. Quem inventaria uma história dessas para forjar algum orgulho nacional? Tanto os mitos como a história podem partir de fatos reais, mas os mitos tendem a idealizar e florear os personagens, enquanto a história é o que é, independente de agradar ou não. Se as histórias bíblicas fossem criadas para forjar um mito de fundação dos hebreus, por que criar um mito que contraria tudo que a ética dos hebreus espera de um herói fundador? Jacó, o ancestral de Israel, é o enganador, mentiroso, ambicioso e polígamo. Abraão mente sobre Sara. São homens sem honra numa sociedade onde a honra era tudo. Quem iria querer um ancestral desses? A religião é objetiva e, embora tenha aplicações individuais, busca a interpretação que chama de a verdade. Enquanto ninguém se importava com o conteúdo do mito desde que a forma continuasse popular, a religião focava no conteúdo e era uma revelação cuidadosamente preservada.
Podemos citar o exemplo dos copistas maçoretas que tinham um manual de como copiar os livros da Bíblia, contando linhas e letras meticulosamente para evitar que o texto fosse alterado. Um mito não tem um credo. Se alguém contar a história de Thor um pouco diferente, como fez a Marvel Studios, ninguém o chamará de herege. Se Zeus é medo do raio, Jesus é poder no amor. O mito não tem conteúdo, só forma porque entretém, mas não transforma vidas. Ninguém salvou sua família, deixou de beber, abandonou a violência por Osíris, o rei morto vencido pelo próprio irmão. O mito não tem conteúdo, só forma porque entretém, mas não transforma vidas. Mas a religião é aquilo que eleva o homem a um nível melhor de relacionamento com seus iguais e com seu Criador. A religião do egípcio era a crença na vida após a morte se conseguisse pagar sacerdotes para fazer os rituais certos. Para fundamentar sua crença, o Egito criou o mito de Osíris, alicerçado no pós-vida e uma múmia que impedia o corpo de se decompor. Múmias só saem do sarcófago e dos museus em filmes, mas há um túmulo que ficou vazio e este fato criou a maior religião do mundo em plena era científica. O cristianismo também depende de vencer a morte, mas não é a vida após a morte, sim voltar à vida na ressurreição do corpo, à semelhança da ressurreição de Cristo que deixou o túmulo vazio. Por meio da fé em Jesus, o crente é perdoado e um dia ressuscitará. Osíris é um mito que, na história, não tem data, não tem referências, nem nomes conhecidos. Jesus tem profecias no livro de Daniel que antes dele nascer registram o ano de sua morte e profecias que antes dele nascer registram detalhes de sua vida. Jesus é reconhecido como um personagem histórico até por aqueles que não creem em seus milagres, inclusive os ateus. Sua ressurreição tem data, lugar, nomes e referências históricas. Sua morte tem uma mensagem que mudou vidas. Sua fé não terminou com o seu povo, se tornou um movimento transcultural e tornou-se a maior religião do mundo em plena era científica. Ninguém salvou sua família, deixou de beber, abandonou a violência por Osíris, o rei morto vencido pelo próprio irmão. Mas milhares de pessoas mudaram suas vidas pelas mensagens de Jesus e esta mensagem vive e transforma. Você naturalmente tem o direito de não crer, mas precisa admitir duas coisas. A primeira, que é indiscutível que Jesus existiu, pois há base histórica suficiente para isso. E a segunda, que ele dividiu a história antes e depois dele. Ninguém foi interrogado ou perseguido por crer em Osíris ou Zeus, mas nos dias de Cristo, centenas deram testemunho de terem o encontrado ressurreto. E estas testemunhas, quando ameaçadas, deixaram tudo o que tinham e até perderam a própria vida, pois sua crença estava baseada no que tinham visto. Centenas deram a vida dizendo que o viram ressurreto. Ao longo do primeiro século, as testemunhas oculares foram cuidadosamente perseguidas e assassinadas. Mas, pelo estranho que pareça, o cristianismo ainda se tornou maior. Eles ficaram firmes porque tinham visto uma prova convincente. Afinal, quem seria tolo de morrer por um mito? Obrigado por assistir, deixe aqui sua curtida, compartilhe e inscreva-se acionando o sino de notificações. Assim você incentiva o crescimento deste canal e recebe o aviso sobre novos vídeos. Nas descrições abaixo do título você encontra a bibliografia desta pesquisa. Deixe seu comentário, lembrando de tratar as ideias dos outros da mesma maneira como você gostaria que tratassem as suas. Um grande abraço aqui do canal Observatório 7 e até a próxima.